Bom dia a todos. Gravação do capítulo 21 do livro de Êxodo. Eu vou chamar esse capítulo de olho por olho, dente por dente. Aqui, Deus começa a dar orientações específicas para crimes e ofensas cometidos entre o povo de Israel. É como se fosse a constituição do país. Muitas leis de muitos países, inclusive o nosso, ainda se baseiam na Bíblia para imputar penas quanto a crimes que foram cometidos. Aqui as instruções são dadas com relação a assassinatos, até mesmo de animais que acidentalmente matassem alguém e que teriam que ser apedrejados. O início desse capítulo é quanto à compra de escravos. Um israelita podia escolher tornar-se escravo para pagar um furto, para reembolsar uma dívida ou mesmo para obter comida em tempos difíceis. Ele serviria por 6 anos e no 7º ele seria liberto. Se ele tivesse esposa, sairia com ela, mas se ele tivesse se casado enquanto era escravo, a esposa e os filhos ficariam com seu senhor. Mas o escravo podia escolher entre continuar servindo com a esposa e os filhos, caso ele desejasse. Versículo 5. Fazendo isso, ele iria até os juízes, que lhe furariam a orelha com uma sovela, e ele serviria ao dono para sempre. Alguém liberto, mas que por amor ao seu senhor, decide segui-lo voluntariamente. E ele então era marcado pela sovela. Hoje nós entendemos que o Senhor nos comprou por alto preço. E nós somos esses servos da orelha furada, porque nós escolhemos voluntariamente servir ao Senhor. Essa marca na sua vida está visível a todos que te conhecem? Em caso de sequestro, o sequestrador seria morto, versículo 16. O que matasse pai e mãe também receberia a pena de morte, versículo 15. Se alguém vendesse a sua filha e ela não agradasse ao seu senhor, ele deveria permitir que ela fosse resgatada. Essas condições se aplicam a esposas de segunda classe, como por exemplo, Agar, Bila, Zilpa, que deram filhos a Abraão e a Jacó. Caso alguém matasse outro e fosse se esconder no santuário de Deus para não ser morto, o altar do Senhor não proveria asilo para essa pessoa. Versículo 14. Quando alguém fosse ferido, mas não morresse, o que o feriu teria que indenizá-lo pelo tempo que ficou de cama. Versículo 19. Se ferissem uma mulher grávida, teriam que pagar indenização após o parto. Versículo 22. Deus determina aqui vida pela vida, a vida pela vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida. No caso de perder um dente, até isso está previsto, o que o feriu sairia livre. Se um boi machucasse alguém por um dono que não o guardou de maneira adequada, ambos morreriam, ou então o dono teria que indenizar com quantias estipuladas em torno de 30 ciclos de prata. Na Constituição, isso se chama crime de responsabilidade. Se o dono abrisse um buraco e o servo caísse nele, o dono do buraco pagaria resgate ao que caiu. Por esse capítulo, nós vemos que a ofensa que os irmãos de José lhe causaram seriam punida com morte. Todas essas ordenanças foram princípios aplicados por Deus para discipular o povo e fazê-los obedientes e guardiões da vida de seus irmãos. Deus, sabendo da natureza assassina e cruel que entrara no homem por meio do pecado, tinha que colocar limites duros para que a maldade não se espalhasse de maneira descontrolada. Parece meio pesado a maneira como Deus impõe suas penas, mas hoje, vendo e conhecendo como é a natureza humana e como ela se contamina com o pecado e a ganância, entendemos que esses limites eram muito necessários para frear a ilimitada incapacidade dos homens de se corromperem. Amanhã nós continuamos no próximo capítulo e as leis vão continuar sendo dadas a Moisés. Um abraço em Cristo Jesus.